Salve, salve torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias, novidades do Vascão, com a notícia muito importante envolvendo as eleições do Vasco, cara. Ídolos do Vasco, Pedrinho, Felipe e Edmundo, se reuniram aí com um empresário importante para tratar da reforma de São Januário. Vamos falar disso, vamos falar também aqui do próximo jogo contra o Santos, também do aporte financeiro da 777 Partners e também vamos falar de uma nova camisa que o Vasco vai lançar nesse mês de outubro, hein? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar bem informado com as notícias, novidades do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco que venceu aí o América Mineiro naquele jogo adiado, finalmente o Vasco conseguiu os 3 pontos dessa partida e deu um respiro aí dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Atualmente estamos hoje na 15ª colocação com 26 pontos conquistados. Vale ressaltar que hoje vamos ter um jogo importantíssimo aí dentro do Campeonato Brasileiro, um jogo também atrasado entre São Paulo e Coritiba. O São Paulo hoje está à frente do Vasco, apenas uma posição à frente do Vasco com 28 pontos e o Coritiba é o lanterna da competição, ainda tentando buscar uma reação que é quase impossível, né? Muito importante o Coritiba vencer esse jogo hoje contra o São Paulo. O Vasco, quem sabe, vencer o Santos, ultrapassar o São Paulo na próxima rodada. Torcemos para que aconteça um resultado bom para o Vasco, né? Com certeza seria a vitória do Coritiba. Mas o Vasco tem que continuar fazendo o seu papel, né? Que é vencer os seus jogos, como vem fazendo muito bem, né? Mesmo quando não vai na técnica, mesmo quando o time joga mal, como foi no jogo contra a América, o time ainda consegue vencer, né? Coisa que a gente não vê há anos no Vasco, né? O Vasco, quando jogava mal, era certeza que vinha goleada pela frente, só que pro adversário, né? Porque o Vasco, quando jogava muito mal, não conseguia sequer atacar os adversários. E hoje o Vasco, mesmo quando joga mal, temos ainda grandes jogadores que podem decidir em uma bola, né, cara? Como foi o caso do Jair, que apesar de não estar sendo titular, mas não deixa de ser um grande jogador, né? Que foi titular há muitos anos jogando com a camisa do Atlético Mineiro. Com certeza foi um herói improvável que deu a vitória pro Vascão, né? Mas a vitória veio, os 3 pontos vieram, o Vasco saiu da zona. E agora, no próximo domingo, um jogo extremamente importante, cara. Cada jogo eu venho falando que é o jogo mais importante aí do ano pro Vasco, com certeza é, né? Porque o campeonato do Vasco é um campeonato de reação. E agora, para conseguir carimbar de vez, para sair dessa zona, o Vasco tem que vencer fora de casa o Santos, porque é um adversário que está dentro da zona do rebaixamento. Se o Santos vencer o Vasco será ultrapassado pelo Clube Paulista. Aí a importância do Vasco somar pontos nesse jogo, de preferência vencer, não é? Caso não consiga a vitória, o empate não é de se jogar no lixo. A gente espera, claro, que o Vasco consiga vencer o Santos, porque, na minha opinião, o Vasco é muito mais time do que o Santos. Apesar do Santos ter demonstrado uma reação no jogo, na vitória deles fora de casa contra o Bahia, mas mesmo assim eu acho o Vasco mais time, tem jogadores mais qualificados e com condições sim de vencer o Santos fora de casa. Para essa partida tinha algumas polêmicas envolvendo ingressos para a torcida do Vasco. O Vasco esclareceu que o número de 500 ingressos para visitantes na Vila Belmiro foi por determinação da polícia. Não tem nada a ver com o Santos impedir a torcida do Vasco de ir lá, e sim por uma ordem maior, não é? E com certeza esse tipo de jogo pode ter grandes confusões, né? Porque o Santos está lá embaixo, caso o Santos perca o jogo, com certeza os torcedores deles vão ficar bem revoltados e isso pode gerar um conflito ainda maior, né? Com certeza, ninguém quer isso e devido a essa determinação, o Vasco terá apenas 500 ingressos aí para os nossos torcedores. Mas é o que eu venho falando, o Vasco tem que fazer a sua parte com torcida ou sem torcida, tem que continuar vencendo seus jogos. É só assim o Vasco vai se afastar de vez da zona e beliscar algo maior na competição. O torcedor está bem esperançoso que esse time ainda vai beliscar uma pré-Libertadores, né? Nas possibilidades, tem sim porcentagem para o Vasco conquistar uma vaguinha na pré-Libertadores, mas tem que jogar bola, né? O Ramon Dias enalteceu isso no seu pós-jogo lá com o jogador. Falou para os atletas que o Vasco não pode jogar dessa maneira que jogou contra o América Mineiro e que vai melhorar. O Vasco tem que melhorar, conseguir vencer esses jogos que vem pela frente, né? Deixe nos comentários o que você espera para essa partida tão importante contra o Santos no domingo aí, fora de casa lá na Vila Belmiro. Bom, pessoal, agora vamos dar um girão nas notícias. O Vasco lançará uma nova camisa aí em apoio ao Outubro Rosa. No próximo mês, o Vasco irá lançar essa camisa, como já é de costume, né? O Vasco sempre lança a camisa para os torcedores. Não sei se o Vasco irá utilizar ela em campo, eu acho muito pouco provável, mas já teria vazado uma foto aí da possível camisa na versão feminina, né? Dá uma olhadinha aí na tela se você gosta desse modelo de camisa. Com certeza devemos ter também o modelo masculino.
Bom, pessoal, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, irá acontecer uma reunião lá em São Januário e o Vasco será informado aí do aporte das 777 Partners. Esse aporte serve para as contratações, para pagamento de salários, para o ajuste no futebol para o ano de 2024, né? Não será para esse ano. Esse aporte é para o planejamento do ano que vem. Quando acabar o Campeonato Brasileiro, o Vasco já deverá começar a utilizar essa grana em trazer reforços, em fazer melhorias no CT, fazer melhorias talvez em São Januário, no gramado do Vasco, né, cara? São Januário tá com um gramado bem irregular, ficou um tempão sem jogar lá, mas no jogo contra o Coritiba a gente viu que tem várias irregularidades. Precisa ainda corrigir esses problemas para que o Vasco tenha a melhor qualidade possível para os jogadores desfilarem dentro do caldeirão, né? Mas essa grana que deverá entrar gira em torno de 120 milhões de reais e ficará para a próxima temporada. Bom, o possível candidato à presidência do Vasco, Júlio Brandt, teria convidado o Pedrinho aí para se unir a ele. Pedrinho, que ainda não confirmou a sua candidatura à presidência do Vasco, está buscando aí investidores para ajudar o Vasco na reforma de São Januário. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Pedrinho está em São Paulo e se reuniu ao lado aí do ex-jogador Felipe, ídolo do Vasco, e também do Edmundo, com o intuito aí de estreitar relações com o vascaíno Rafael Fulanetti, sócio da XP Investimentos. O ídolo do Vasco tem se encontrado com potenciais investidores para debater a reforma de São Januário. Vale ressaltar que o ex-jogador estará ao vivo no Flow Podcast hoje, às 3 horas da tarde, e a expectativa é que ele anuncie oficialmente a sua candidatura à presidência do Vasco. Para quem não sabe, ainda está meio perdido ainda nessas questões de política do Vasco, o Pedrinho, dias atrás, anunciou sua saída da Rede Globo com uma certa surpresa para todo mundo, né, cara? Ninguém esperava que ele iria sair da Rede Globo. Ele anunciou sua saída da empresa para se candidatar à presidência do Vasco. Essa foi a informação inicial que a gente tem, que ele saiu da empresa justamente para isso, e a gente já está começando a ver o Pedrinho agir, né, cara? Já está indo atrás de investidores para tentar ajudar o Vasco aí nessa reforma de São Januário, que deverá acontecer nos próximos anos, se Deus quiser, e o Vasco tendo um caldeirão reformado para fazer uma arena, com certeza vai pulsar muito para os adversários tremer mais ainda quando jogarem em São Januário. E vamos aguardar aí, ver se hoje, enfim, vai sair esse anúncio da candidatura do Pedrinho. Certeza mesmo é que ele é um candidato muito forte, na minha opinião, tem tudo para ganhar essas eleições. Ainda também possibilidades ainda do Levinciano vir como candidato à presidência, além também do próprio Júlio Brandt, que a gente falou que tentou aí convidar o Pedrinho para se unir a ele. A gente não sabe como que ficará essas eleições. O fato é de que se o Pedrinho candidatar, eu tenho quase certeza que ele será o presidente do Vasco. Deixem nos comentários aí o que você acha do Pedrinho, Felipe e Edmundo se reunindo aí para trazer investidores para o Vasco para tentar tratar dessa reforma de São Januário, a sonhada reforma. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim que tiver mais novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Tamo junto e é nóis.